Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Conduz-me a águas tranquilas. Restaura a minha alma. Guia-me por caminhos retos, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a tua bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em que eu confio. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade será teu escudo e proteção. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores se aproximam para me destruir, são eles, meus inimigos e adversários, que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Mesmo que a guerra estoure contra mim, ainda assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá em seu abrigo, no esconderijo do seu tabernáculo me acolherá. Por-me-á em segurança sobre uma rocha. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Saibam que o Senhor separou para si o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Tremei e não pequeis. Meditai em vosso coração, em vosso leito, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Faze resplandecer sobre nós a luz do
teu rosto, Senhor. Puseste alegria no meu coração, maior do que a deles, quando lhes abundam trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem e se perturbem suas águas, e os montes estremeçam com sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele levanta a voz e a terra se dissolve. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E em silêncio, diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças. Venham, falem, aproximemo-nos juntos para o julgamento. Quem despertou aquele que vem do Oriente, chamando-o em justiça para o seu serviço? Ele entrega as nações diante dele e submete reis. Transforma-os em pó diante da sua espada, em palha levada pelo vento com o seu arco. Ele os persegue e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais haviam trilhado. Quem fez isso e o realizou? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, com o primeiro deles e com os últimos, sou eu mesmo. As ilhas veem isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e veem. Ajudam uns aos outros e dizem: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo anima o que bate na bigorna. Ele diz da solda: está boa, e com pregos firma o ídolo para que não caia. Mas você, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu o tirei dos confins da terra, chamei-o desde os cantos mais distantes. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que se enfurecem contra você serão envergonhados e humilhados. Os que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora você os procure, não os encontrará. Aqueles que contendem com você, os que guerreiam contra você, serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu farei de você um instrumento cortante novo, com muitos dentes, para trilhar os montes e os triturar, e reduzir as colinas a palha. Você os debulhará
e o vento os levará. Um vendaval os espalhará. Mas você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está seca de sede. Mas eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios em colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto em açudes e o chão ressecado em fontes. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Porei no ermo o cipreste, o elmo e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. Considere e entenda que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Apresentem sua causa, diz o Senhor. Tragam seus argumentos, diz o Rei de Jacó. Mostre-nos, ó ídolos, o que vai acontecer. Diga-nos o que já aconteceu, para que examinemos e saibamos o seu fim. Ou anunciem o futuro, revelando o que está por vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam algo bom ou mal, para que fiquemos admirados e cheios de temor. Mas vocês são menos que nada, e as suas obras absolutamente inúteis. Quem os escolhe é detestável. Despertei alguém do norte e ele vem. Do oriente ele invoca o meu nome. Ele pisa os governantes como se fossem barro. Como o oleeiro amassa o barro com os pés. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o soubéssemos? Ou de tempos antigos, para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém anunciou, ninguém proclamou, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, vejam, eles estão vindo. Enviei a Jerusalém um mensageiro com boas novas. Olho em volta, mas não há ninguém. Nenhum conselheiro entre eles. Nenhum que possa responder quando eu pergunto. Vejam, todos eles são falsos. Seus feitos têm valor. Suas imagens esculpidas são vento e confusão. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde em coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem quer bem. Feliz é aquele que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa que rubis
Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe dá vida longa. Na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore de vida para os que a abraçam. Quem a ela se apega será abençoado. Por meio da sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Pelo entendimento, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Eles serão vida para você e um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado e guardará o seu pé de cair em armadilha. Não deixe de fazer o bem a quem dele necessita, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei alguma coisa, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora ao seu lado. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja do homem violento e não imite a sua conduta, pois o Senhor detesta o perverso, mas confia nos que são íntegros. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios herdarão. Em verdade lhes digo: aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes contou essa parábola, mas eles não entenderam. Então, Jesus declarou de novo: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho.
Ele foge porque é apenas um empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos diziam: ele está endemoniado e louco, por que ouvi-lo? Outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno, e em Jerusalém se celebrava a festa da dedicação. Jesus estava andando no templo, na parte que se chama Pórtico de Salomão. Os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixarás em suspenso? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho-lhes mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não é por boas obras, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Não está escrito na lei de vocês: eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou de deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Por que me acusais de blasfêmia quando digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as faço, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que saibam e compreendam que o Pai está em mim e eu no Pai. Eles procuraram prendê-lo novamente, mas ele escapou das mãos deles. Então Jesus voltou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia batizado no início, e ali permaneceu. Muitos foram até ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse sobre este homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram em Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito:
vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar esse lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vás, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras que realizo. Em verdade lhes digo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele.